Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Thiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui um assunto novo a respeito aqui dos polígonos regulares, né? Nós vamos estar fazendo como sempre, vocês vão estar colando essa folha no caderno, ou copiando, né? E aí vocês fazem os exercícios e mandam para mim, que eu vou estar corrigindo e dando a nota para vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição para estar ajudando vocês aí no WhatsApp, né? Então vamos lá, os polígonos, né, vocês já conhecem, né, são essas figuras geométricas, né, triângulo, quadrado, enfim, várias figuras. Só que os polígonos regulares, que a gente vai ver agora, é quando eles têm a mesma medida de comprimento, né? Todos os lados têm a mesma medida de comprimento e todos os ângulos internos também têm a mesma medida, né? Então esse polígono é regular, né? Temos aqui, ó, triângulo. Se for regular, ele vai ter 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, né? E o quadrilátero, enfim, todos eles aqui, quando eles são regulares, eles têm todas as medidas iguais. Aí coloquei aqui 6 lados, 7 lados, 8, coloquei até o 11 aqui. São muitos, na verdade, né? Mas eu parei até aqui porque senão ia ficar muita coisa, né? Mas eu tô aqui para você estar dando uma olhada nos polígonos regulares. Aí para calcular a soma das medidas dos ângulos internos, né, que a gente chama aqui de SI, né, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, nós temos esses ângulos internos aqui, tá vendo? Ó? Se eu quero calcular a soma deles, quanto dá o total da soma de todos os ângulos aqui? Eu uso essa fórmula. O SI, né, vai ser igual a n menos 2 vezes 180. Esse n aqui é o número de lados. Por exemplo, se eu estiver falando de um eneágono, eu vou usar 9 lados. Então, no lugar do n, eu vou pôr 9. Se for um decágono, eu vou pôr 10. Então, no lugar do n, eu ponho 10. Se for um pentágono, é 5. Então, no lugar do n, eu ponho 5. Tá? Aí, isso foi dos ângulos internos. Dos ângulos externos, que é o nosso SE, aí não precisa fazer conta nenhuma. Sempre vai ser 360 graus, tá? Sempre, quando perguntar dos ângulos externos, a soma, sempre vai ser 360 graus, tá? Aí tem um exemplo aqui, ó. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono. Então vamos lá. A soma dos ângulos internos é essa fórmula aqui, né? Então coloquei essa fórmula aqui. Aí no lugar do n, a gente tem que pôr, porque um hexágono ele tem 6 lados, certo? Então no lugar do n, eu coloquei 6, né? Aí 6 menos 2 deu 4. 4 vezes 180, 720. Então a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus, tá? Com essa fórmula você consegue descobrir todos os polígonos, tá? Com qualquer polígono você consegue usar essa fórmula aqui. Aí tem um outro exemplo, né? A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 1080 graus. Qual é esse polígono? Aí nesse caso a gente vai usar a mesma fórmula. Só que como ele está falando que a soma das medidas dos ângulos internos é 1080, no lugar do SI eu ponho 1080. E para descobrir qual é esse polígono, eu vou descobrir quanto vale esse n aqui, porque é o número de lados. Se eu descobrir o n, se eu descobrir quantos lados tem, aí eu consigo saber qual é o polígono, né? Então vamos lá, ficou 1080 igual a n menos 2 vezes 180. Aí o que eu fiz? Eu coloquei esse 1080, eu coloquei ele do lado direito, e o n menos 2 vezes 180 eu coloquei do lado esquerdo. Eu usei aquela primeira propriedade que a gente estudou na semana passada. Dá uma voltada lá depois. É uma propriedade que diz que eu posso inverter os dois lados da equação, dos dois membros, sem alterar nada, o sinal nada, tá? Se eu mexo em um lado só e passo de um lado para o outro, aí eu mexo no sinal, né? Mas como eu troquei os dois membros, um lado invertido o outro, aí não tem problema, tá? E continua o mesmo sinal, mesma coisa. Por que eu fiz isso? Para esse n aqui, ele ficar do lado esquerdo, né? Sempre a letra, o x, enfim, sempre ele fica do lado esquerdo, fica mais fácil para a gente fazer a conta. Aí o que eu fiz? Esse 180 aqui está multiplicando, né? Ó, vezes 180 aqui. Aí eu passei do outro lado dividindo, ó, dividido por 180. Aí ficou n menos 2 igual a 1080 dividido por 180, né? Fazendo essa conta vai dar 6. Aí n menos 2 igual a 6. Aí esse menos 2, eu passei para o outro lado mais 2. Ficou n igual a 6 mais 2. 6 mais 2 é 8. Então o número de lados desse polígono é 8. Qual é o polígono que tem 8 lados? Vamos ver aqui. Ó, que tem 8 lados, ó.
8 lados, ó, é o octógono, né? Então a resposta aqui desse exemplo, qual é esse polígono? É o octógono, tá? Aí nós temos aqui, ó, para calcular os ângulos internos de um polígono regular, esse que a gente viu é para calcular a soma dos ângulos internos, né, o SI. Agora, para calcular apenas um ângulo, é o nosso AI, né, que é ângulo interno. Aí a gente usa o nosso SI dividido por N. O SI é a soma dos ângulos, né, e o N é o número de lados, né? Então é só fazer essa continha aqui. E aí, para calcular os ângulos externos, né, aí nós utilizamos 360 dividido por N, tá? Esses dois aqui é para calcular um ângulo só, tá? Os outros dois que eu vi aqui, que a gente viu aqui em cima, é para calcular a soma de todos os ângulos, né? Esses dois não, é só para calcular um ângulo, tá? Aí eu coloquei aqui, né, ó, e tem isso aqui também, a soma dos ângulos internos com os ângulos externos. Se a gente somar o AI mais o AE, sempre tem que dar 180 graus, tá? Isso aqui é uma propriedade que não pode falhar, tá? Sempre tem que dar 180 graus. Aí tem outro exemplo, né, para calcular a medida do ângulo interno e externo de um octógono, né? Então, para calcular a medida do ângulo, eu tenho que utilizar o ângulo interno, eu tenho que usar isso aqui, certo? AI igual a SI sobre N. Só que primeiro eu preciso saber quanto vale o meu SI, né? Eu não sei quanto vale o meu SI, então eu tenho que usar primeiramente esse cara aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui no exemplo aqui, quer ver, ó? Cadê aqui, ó? Primeiro eu fiz o SI, né? Bom, como é um octógono, são 8 lados. Daí foi 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, 1080. Aí, agora que eu descobri o SI, aí eu posso achar o ângulo interno. Porque aí, no lugar do SI, eu vou pôr 1080, que foi o que eu descobri aqui. Aí fica 1080 dividido por N. O N é o número de lados, né? O octógono é 8. Então é 1080 dividido por 8. Aí o nosso ângulo interno deu 135 graus. Tá? Então o ângulo interno de um octógono tem 135 graus. E o ângulo externo? O ângulo externo é só fazer 360 dividido por N, né? O nosso N é 8. São 8 lados. Então 360 dividido por 8 deu 45 graus, né? O ângulo externo é 45 graus. E aí tem um outro exemplo aqui, ó. Quantos lados tem um polígono regular cujo ângulo interno mede 150 graus, né? Aí o que eu fiz? Esse aqui teria várias formas de fazer, mas eu fiz dessa forma assim, ó. Peguei aquela fórmula do nosso ângulo interno mais ângulo externo igual a 180. Aí no lugar do ângulo interno, ele mede 180, então no lugar do AI, eu coloquei 150, né? Aí esse 150, eu passei ele do outro lado menos, né? Para eu achar aqui o valor do AI. Aí 180 menos 150 dá 30. Então aqui eu achei o meu ângulo externo. Por que eu fiz isso aqui? Teria outros jeitos de fazer, mas eu fiz assim porque aí com esse ângulo externo, eu coloco esse 30 nessa fórmula aqui, ó, no lugar do ângulo externo eu ponho 30. Aí eu tenho 360 e aí eu consigo achar esse N, né? Que é o número de lados. Aí o N, ele está dividindo aqui, eu passei ele desse lado multiplicando 30, tá vendo? Ó? 30 vezes N é igual a 360. E aí esse 30 eu passei do outro lado dividindo, né, para ficar só o N desse lado. Aí 360 dividido por 30 deu 12. Então é um polígono com 12 lados, tá? Quantos lados tem esse polígono? Tem 12, tá? Então essa é a resposta. Aí tem os exercícios para vocês estarem fazendo. Eles são a mesma coisa dos exemplos, tá? Eu não faço aqui exemplos que não sejam igual dos exercícios. Só que os exercícios, eles têm, às vezes eles têm um enunciado, para você, igual esse número 4, para você estar interpretando, mas para fazer, o modo de fazer é a mesma coisa, tá? Então é isso aí, pessoal. Se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou ajudando vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.